Eu cumprimento você, meu querido, minha querida, com a paz do Senhor Jesus. Aqui, presbítero Marcos Brito. E eu espero que te vá bem e que Deus esteja te protegendo, te guardando, assim como é peculiar a Ele, esse Deus tão maravilhoso que é o nosso Deus. E você que não aceitou Jesus, aceite-o enquanto é tempo, porque o tempo está chegando e o arrebatamento se desenrolará em breve. Pense nisto. Quero compartilhar com você neste dia, a palavra de Deus que está em Daniel, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4. Eu quero desde já te convidar a se inscrever no meu canal no YouTube, Presbítero Marcos Brito. Lá está Marcos Brito, e você abrindo lá o YouTube, você verá mensagens, louvores, e com certeza me ajudará a estar levando em frente este canal para edificação de outras vidas. Que Deus te abençoe. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como um fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas sempre eternamente. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. O livro de Daniel, irmãos, do profeta Daniel, ele é considerado como um pequeno apocalipse. Aliás, o livro de Daniel, ele traz revelações maravilhosas a respeito do próprio livro de Apocalipse. O próprio Jesus citou Daniel na sua passagem aqui por este mundo, na pregação do seu evangelho, o evangelho de Boas Novas. E Daniel, ele vai discorrendo aqui a partir do versículo pequeno, e o tema desse capítulo 12 é o fim dos tempos, os tempos do fim, melhor dizendo. Então Daniel está discorrendo sobre o que acontecerá já no nosso tempo, porque Daniel, ele profetizou algumas centenas de anos antes da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz, naquele tempo, ele está falando de um tempo além do que ele está vivendo. Se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos de teu povo. E haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Então, ponto e vírgula aqui, nós damos uma parada. Do que Daniel está falando? Daniel está falando do período da grande tribulação que se levantará no mundo. Serão 7 anos de grande tribulação no mundo, aonde com certeza as nações estarão entrando em perplexidade por causa das coisas que sobrevirão ao mundo. Jesus falou que o princípio das dores trariam coisas tremendas ao mundo, que seria o indicativo para mostrar que esse tempo estava se aproximando. E Daniel aqui já está falando a respeito da grande tribulação, e ele está falando que se terá uma grande, olha só o que ele diz, haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Então Daniel está falando do futuro, está falando para frente, porque ele estava vivendo num tempo muito longe daquilo que estaria acontecendo. Agora, todos o desenrolar de tudo que nós estamos vendo na área religiosa, política, na área social, os céus, o mar, o aquecimento global, os governos e tantas coisas que estão acontecendo, isso são prenúncios de que realmente esse tempo está chegando. Aí Daniel vai um pouco mais além, diz, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. De que Daniel está falando? Daniel está falando de um povo que crê na palavra de Deus, de um povo que acredita no Filho de Deus, porque o único sacrifício hoje que Deus aceita
é Jesus, o seu Filho, que morreu por nós para nos salvar. Então, uma vez aceitando a Jesus, o nosso nome, ele é escrito no livro. Que livro é esse? O livro da vida, que está nos céus, aonde ninguém pode apagar esse nome, ao menos que vire as costas para o Senhor e rejeite a salvação que recebeu dada pelo nosso Deus através de Jesus, o qual o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então Daniel está falando de um tempo futurístico. E o versículo 2 diz assim: muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Daniel está falando de um arrebatamento, o qual Paulo falou em 2 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13 a seguir. Paulo está falando de do arrebatamento onde os homens salvos ressuscitarão. Todo salvo ressuscitará. Aquele que dorme no pó ressuscitará, ou melhor, o homem que estiver salvo será transformado, e o que dorme no pó será ressuscitado e transformado para ir de encontro a Cristo nos ares. Agora ele está falando de uma outra ressurreição, de uma ressurreição que não será no arrebatamento, mas será depois, que é daqueles que não aceitaram Jesus, que será para vergonha e desprezo eterno. E aí no versículo 3, ele diz: os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas, sempre eternamente. Aqui ele está falando de pessoas que realmente foram salvos e colocam os seus dons em prática para ajudar as outras pessoas a serem salvas também. Daniel está falando de um futuro que nós, Igreja do Senhor, já estamos vivendo. E precisamos estar alertas para esse tempo que estamos vivendo. Agora, olha o que o versículo 4 diz. Daniel vai dizer aqui, deixar cravado que não era para o seu tempo. Quando o anjo fala com ele: tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Irmãos, Daniel não estava vivendo ainda aquele tempo, mas ele recebeu a palavra do anjo, do Senhor: olha, sela este livro porque não é para o teu tempo. Mas uma coisa eu te digo, a ciência se multiplicará. E você tem visto isso todos os dias. A ciência não se multiplicou, as coisas não estão indo num volume tão grandioso que a gente até se perde no tempo. Pense nisto, meu querido. Se você ainda não aceitou Jesus, não perca tempo, aceite Jesus e livre-se desse tempo tão terrível que está para se desenrolar no meio da humanidade, porque o tempo está chegando e só livrar-se-á aquele que estiver escrito no livro. Mas aquele que ainda não aceitou Jesus, que aceite. E aquele que está cocheando entre dois pensamentos em cima do muro, não fique brincando de ser crente, mas volte para a casa do Senhor, porque o tempo está próximo. Pense nisto, que Deus te abençoe. Fique com esta palavra para o teu coração.